Quando a gente fala em cálculo de massa molecular, eu estou me referindo ao cálculo de uma molécula. Então, a gente tem a massa de cada átomo, a massa atômica, faz a somatória dessas massas atômicas e passa a ter a massa molecular, que é dada em U, unidade de massa atômica. Só que da mesma forma a gente pode utilizar para calcular a massa molar. Qual que é a diferença? Quando eu falo em mol, eu estou me referindo a uma quantidade de moléculas. A gente vai ver que é a mesma forma de cálculo. Então, quando eu estou falando da massa molecular, por exemplo, do ácido sulfídrico, que é o H2S, a massa do hidrogênio é igual a 1, do enxofre é 32,1, né, que é aproximadamente 32. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 1 de enxofre. Fazendo esse cálculo, eu chego num valor de 34,1 unidade de massa atômica. Isso seria a minha massa molecular. E a massa molar? A massa molar só vai mudar aqui a unidade. Ao invés de eu utilizar U, eu utilizo gramas por mol. E o que significa esse mol, gente? Esse mol, ele está relacionado com o que a gente chama de constante de Avogadro. Essa constante, sempre que aparecer, tem que ter na cabeça de vocês que ela vale 6,02 vezes 10 a 23, certo? Que é uma quantidade grande de entidades químicas. Por que eu falo entidades elementares? Pode ser molécula, pode ser átomo, pode ser íon. Vai depender do que estiver falando no exercício. Então, mas de modo geral, quando eu falar constante de Avogadro, vocês têm que pensar no conceito, que o número de entidades elementares contidas em 1 mol corresponde à constante de Avogadro, cujo valor é 6,02 vezes 10 a 23 mol. Quando eu calculo aqui, gente, esse valor de massa do ácido sulfídrico, vamos pensar o seguinte: seria possível uma molécula pesar 34 gramas? Seria um valor muito alto, certo? Então, o Avogadro, ele estipulou que esse peso seria o peso de uma quantidade definidas, no caso do ácido sulfídrico, de moléculas. Qual quantidade? 6,02 vezes 10 a 23. São 23 zeros, é um número muito grande, tá? Para a gente identificar essas entidades. Então, vamos pensar o seguinte. Quando eu falar essa constante, a gente tem que ter esse valor e saber o que significa. Por exemplo, no primeiro exemplo aqui, eu tenho o ácido sulfídrico, certo? Massa molar, 34 gramas por mol. Que significa que em 1 mol, que é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de H2S, pesam 34 gramas. Por que moléculas? Porque o ácido sulfídrico é uma molécula, é uma junção de hidrogênio com enxofre. Já no exemplo 2, eu tenho um único átomo de oxigênio. Quando eu tenho um átomo, se ele não estiver ligado a outro átomo, ele não forma uma molécula. Então, a massa desse oxigênio é 16 gramas por mol, que significa que 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio pesam 16 gramas. Átomos porque eu estou falando de átomo de oxigênio. E o sódio? Quando eu tenho esse mais aqui, que é uma carga, ele é um íon. Então, a massa do íon sódio, 23 gramas por mol, significa que em 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23 íons de sódio pesam 23 gramas, certo? Então, essa constante de Avogadro, ela é variada conforme eu estou mudando a minha entidade, ou molécula, ou átomo, ou íon. Só que sempre está relacionada a essa quantidade, que é o mol, que é 6 vezes 10 a 23, arredondando aí. Tudo bem? Então, vamos para os exercícios. Aqui eu pus 3 exemplos e 3 exercícios para vocês tentarem fazer. Então, vamos para a explicação dos exercícios. O primeiro, um químico possui uma amostra de cobre, dado cobre 29, que seria o número atômico 64, a massa em gramas dessa amostra, sabendo que ela é constituída por 3,01 vezes 10 a 23 átomos, Então, quando eu considero esse valor do cobre, eu tenho que pensar o seguinte, que
o valor de 64 dado aqui, ele pode ser colocado em 64 gramas por mol. Então, 1 mol de cobre pesa 64 gramas. E 1 mol tem 6 vezes 10 a 23, ou 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Vamos pensar em lógica. Se 1 mol tem 64 gramas e 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23, eu não posso falar, então, que 6 vezes 10 a 23 pesa 64 gramas? Os dois têm 1 mol em comum, certo? Então, 1 mol tem 64 gramas, 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, eu posso juntar e falar que 6 vezes 10 a 23 átomos pesaria 64 gramas. Por que eu estou relacionando isso aqui, gente? Porque o exercício, ele quer saber qual a massa em gramas tem em 3,01 vezes 10 a 23 átomos. Então, eu estou com as duas unidades que me interessam, gramas e átomos. Quando a gente vai montar a regra de 3, uma unidade tem que estar embaixo da outra, tá? Então, ele quer saber a massa, o meu x vem debaixo da massa, e o 3,01 vezes 10 a 23 vem embaixo de átomos, ó, gramas debaixo de grama, átomos debaixo de átomos. E eu vou multiplicar em cruz. Se ele quer saber o valor da massa, eu tenho 64 vezes 3,01 vezes 10 a 23, dividido por 6 vezes 10 a 23. Tem a mesma ordem de grandeza, tá vendo? Se eu tenho a mesma ordem de grandeza, eu posso cancelar. E a continha aqui, ó, ficaria 192,64 dividido por 6, que dá aproximadamente 32 gramas. Então, ele quer saber qual a massa em 3,01 vezes 10 a 23 átomos, seria aí 32 gramas aproximadamente, certo? Já o segundo exercício, ele quer saber qual a massa em gramas de uma molécula de etano, Então, ele deu aqui que a massa, a fórmula molecular, né, C2H6, para a gente calcular primeiro a massa molecular. Então, eu tenho 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio. Fazendo o cálculo aqui, 2 vezes 12 dá 24, mais 6, 30 U ou 30 gramas por mol, certo? Esse 30 gramas por mol, gente, me permite montar uma regra de 3. Qual regra de 3? 30 gramas por mol, eu posso falar que 1 mol tem 30 gramas, tá? E eu sei que 1 mol também tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, mesmo raciocínio. Se 1 mol tem 30 gramas e 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, eu posso falar, então, que 6 vezes 10 a 23 moléculas tem 30 gramas, tá? Percebe a diferença desse exercício com o primeiro? Que esse eu tô falando de molécula, porque eu tenho etano, o etano é uma molécula, e no primeiro eu falava de átomos, tá? Porque o cobre é um átomo. Então, é aí que vai mudar a relação da constante de Avogadro. Então, eu tenho aqui que 6 vezes 10 a 23 moléculas pesam 30 gramas, e o problema quer saber qual a massa em gramas tem uma única molécula. Então, eu vou montar aqui, ó, qual a massa eu tenho em uma única molécula. Fazendo aqui a regra em 3, eu tenho que multiplicar em cruz, tá? Então, a massa vai ser 30 vezes 1, dividido por 6 vezes 10 a 23. Aqui a gente faz primeiro a divisão dos números, então 30 dividido por 6 dá 5. E a grandeza, gente, a gente sobe. E quando a gente altera ela, a gente inverte o sinal. Então, aqui estava 10 a 23, vai para 10 a menos 23. Então, a massa de uma única molécula seria 5 vezes 10 a menos 23 gramas, certo? Vamos agora para o próximo exercício, tá? O exercício 3. Ele quer saber a massa em gramas e o número de átomos existente em 8 mols de átomos de mercúrio. Massa atômica do mercúrio, 200. Então, ele pergunta duas coisas, tá? Então, vamos por partes. O que ele fornece aqui para mim é a massa atômica do mercúrio, que é 200 U ou 200 gramas por mol, certo? E eu tenho a relação de Avogadro, que 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, vamos montar primeiro a relaçãozinha de massa com mol. Ó,
tirada do problema. Então, o mol tem 200 gramas, ele quer saber qual a massa eu tenho em 8 mol. Então, massa debaixo de massa, mol debaixo de mol. Monto a minha regra de 3 e multiplico em cruz. Então, a minha massa vai ser 200 vezes 8 dividido por 1. 200 vezes 8, 1.600 gramas. Então, eu consegui aqui saber qual a massa que eu tenho em 8 mols de átomos de mercúrio. Só que não acabou. Além da massa, ele quer saber o número de átomos existentes, tá? Então, eu vou fazer uma outra regrinha de 3, utilizando agora o valor aqui da constante de Avogadro. Eu posso montar a regrinha de 3, a constante de Avogadro, relacionando que 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos. E ele quer saber qual a quantidade de átomos existente em 8 mols. Então, mol debaixo de mol, átomo debaixo de átomos. Como que eu quero saber átomos, a gente tem essa formatação aqui. Então, multiplicando em cruz, ó, 1 vezes x dá x, 8 vezes 6 vezes 10 a 23, que vai dar 48 vezes 10 a 23 átomos, certo? Aqui a gente ainda pode organizar como 4,8 vezes 10 a 24, tá? A parte de notação científica. Tranquilo aqui? Então, esses eram os 3 exercícios que eu coloquei de exemplo para vocês, para a gente começar a tentar fazer os 3 próximos, tá? Então, vamos lá para a correção dos exercícios. Então, o exercício 4, qual o número de mol existente em 160 gramas de hidróxido de sódio? Ele dá a fórmula aí, NaOH. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a massa. Então, ele me dá a massa do sódio, do oxigênio e do hidrogênio. Então, calculando essa massa, eu tenho 23 do sódio, 16 do oxigênio e 1 do hidrogênio, que dá 40 U, ou 40 gramas por mol, certo? E daqui eu consigo tirar a minha relação, ó. 40 gramas por mol significa que 1 mol tem 40 gramas. Então, eu monto essa regrinha. Ele quer saber qual o número de mol, então a minha incógnita vai vir aqui embaixo de mol. Eu tenho 160 gramas, mol debaixo de mol, massa debaixo de massa. Multiplico em cruz, então a gente vai ter aqui o valor de 1 vezes 160, né? Multiplicando aqui, e 40 vezes x. Para isolar o x, eu tenho 160 dividido por 40, que dá um valor de 4 mols. Então, se o mol tem 40 gramas, o número de mols que corresponde a 160 seria 160 dividido por 40, que daria 4 mols, certo? Então, esse seria o primeiro exercício, beleza? Então, o próximo exercício, o quinto, né? É de um cilindro contendo 640 miligramas de gás metano, foram retirados 12,04 vezes 10 a 20 moléculas. Quantos mols de metano restaram no cilindro? Esse exercício ele é um pouquinho mais complicado, porque ele tem que ser feito em 2 etapas, tá? 640 miligramas é 10 a menos 3 gramas. Então, como que a gente vai começar a relacionar isso? Ele está perguntando em mols. E aí eu tenho o valor, a fórmula aqui, né? E eu tenho a relação de moléculas, então provavelmente vou ter que relacionar com Avogadro. E eu tenho o valor de massa. Então, ele me dá tanto o valor do Avogadro quanto a fórmula, a massa, né? Do carbono e do hidrogênio. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular a massa do metano. CH4 eu tenho 1 átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Então, eu chego a um valor de 16 U ou 16 gramas por mol. Então, eu tenho uma relação que 1 mol equivale a 16 gramas. E eu também tenho a relação de Avogadro, que 1 mol corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, eu quero saber aqui quantos mols tem em 12,04 vezes 10 a 20 moléculas, que é o que ele me falou que foi retirado do cilindro que eu tinha. Então, vamos montar a primeira parte aqui, ó. Então, se 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, quantos mols eu tenho em 12,04 vezes 10 a 20 moléculas? Multiplicando em cruz, eu tenho que x
vai ser 12,04 vezes 10 a 20 dividido por 6 vezes 10 a 23. 12 dividido por 6 dá 2, aproximado, tá? E 10 a 20, que tem o 0,4 aqui, e 10 a 20 dividido por 10 a 23, a gente sobe a potência. Então, fica 20 menos 23, que dá menos 3, tá? Então, 2 vezes 10 a menos 3 mols seria o quanto ele foi retirado. Então, eu tinha um cilindro de 640 miligramas e eu retirei 12,04 vezes 10 a 20 moléculas, que corresponde a 2 vezes 10 a menos 3 mols. Só que ele não quer saber quanto que eu retirei, ele quer saber quanto que eu tenho ainda no cilindro, quanto que restou. Então, eu preciso transformar o que eu tinha no início em mols, tá? Então, é a segunda parte da questão. Então, a segunda parte da questão aqui, a gente vai relacionar os 640 miligramas através da massa que nós calculamos. Então, se a massa do metano é 16 gramas por mol, eu posso falar que o mol tem 16 gramas. Quantos mols tem 640 miligramas? Que aí aparece o 10 a menos 3. Multiplicando aqui, eu tenho que x é 640 vezes 10 a menos 3 dividido por 16. 640 dividido por 16 dá 40 vezes 10 a menos 3 mols. Então, vamos lá. O que eu tinha no início era 40 vezes 10 a menos 3 mols, certo? O que eu tinha no início no meu cilindro. Eu retirei 2 vezes 10 a menos 3 mols. Quanto que restou, que é o que ele pergunta? 40 menos 2. Que dá 38 vezes 10 a menos 3 mols, ou 38 milimols, tá? Esse exercício, ele era um pouco mais complicado, porque você tinha que fazer as duas relações e tinha que fazer a interpretação do que ele tá perguntando, que ele pergunta o que resta no cilindro. Então, você tinha que calcular quanto você tinha inicialmente e quanto que você retirou, tá? A próxima questão fala que a mistura de etanol com iodo corresponde ao líquido avermelhado utilizado em alguns termômetros, mas também é utilizado como desinfetante. E ele quer saber qual a massa do etanol, que corresponde a 3 mols. Aqui, gente, eu esqueci de colocar a fórmula molecular do etanol, tá? Que é C2H6O, para a gente conseguir calcular a massa. Então, eu teria 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, que daria um valor de massa de 46U, ou 46 gramas por mol. Esse grama por mol faz com que a gente consiga montar a regrinha de 3, que 1 mol tem 46 gramas. E aí a gente volta para o enunciado, ele quer saber qual a massa que corresponde a 3 mols. Então, se 1 mol tem 46 gramas, qual a massa, x debaixo de massa, ó, eu tenho 3 mols, mol debaixo de mol, massa debaixo de massa. Multiplicando em cruz, eu tenho que x é igual a 3 vezes 46, que dá 138 gramas. Esse era mais simplesinho, era uma relação direta aí de mol e massa, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a correção. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem.